Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico, né? Todas as quartas-feiras nós estamos estudando né, só para relembrar, nós estamos estudando o livro A Obra de Cristo, de R.C. Sproul, e semana passada nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, né? Falamos um pouco como aconteceu, por que aconteceu e o significado dela para nós, né? Por que aconteceu, qual a importância da ressurreição para nós. E hoje, né, nós vamos estudar sobre a ascensão, né? Aquilo que aconteceu com Jesus após sua ressurreição foi a sua ascensão, né? Ele foi assunto aos céus. E hoje, esse assunto, meus irmãos, ele é um pouco negligenciado, pouco falado nas igrejas. Né? Qual o significado da ascensão? Por que Jesus foi assunto ao céu? E após isso, na verdade, qual a importância disso para nós, cristãos, hoje? Né? Nós devemos entender isso, né? Entender a importância disso e não negligenciar, né, essa obra, isso que faz parte da obra de Cristo, a sua ascensão, quando ele foi assunto aos céus. Lá no capítulo 1 nós falamos sobre a encarnação, né? Jesus ele se encarnou em um corpo humano, ele veio, o Deus Todo-Poderoso, ele veio até essa terra, e nós vimos que isso foi um momento de humilhação para ele. Imagina o Deus Santo, né, se encarnando, se fazendo carne, esse corpo caído, né? Esse corpo humano. Então, para ele, um Deus santo, né? Isso certamente era humilhação. Por isso que a teologia vai mostrar, né, que um dos estágios da humilhação de Cristo é a sua encarnação. Então, hoje nós vamos falar da ascensão, que vai mostrar não mais a humilhação, mas a glorificação de Cristo. Ele ser assunto ao céu, isso não é humilhação, mas isso é glória para Deus, isso é algo maravilhoso. Então, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 8 a 11, o apóstolo Paulo vai dizer: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, Paulo vai trazer essa questão, né? Aquele que desceu, ou seja, aquele que morreu, esse, né? Esse que se encarnou, que desceu do céu, esse também é aquele que subiu. E ele vai dizer uma coisa interessante, que ele vai dizer que isso aconteceu a fim de encher todas as coisas. Né? Por que aconteceu essa ascensão de Jesus? Ele vai dizer isso, né? A fim de encher todas as coisas. Irmãos, a ascensão de Jesus foi a volta de Jesus aos céus. Então é isso, né? Jesus, ele agora retorna para o seu lugar, para o céu. Ele veio, ele encarnou, mas agora na sua ascensão, né, depois da ressurreição, Jesus ele volta para o céu. Então a ascensão basicamente é isso, é a volta de Jesus, né, aos céus. E isso tem um peso muito grande para a nossa fé, né, para a nossa vida como crentes. Isso é algo maravilhoso. Então, o ministério de Jesus, isso prova dizer assim, o ministério de Jesus culminou com sua ascensão aos céus para sua coroação como Senhor de todas as coisas. Então veja, a ascensão de Jesus também é isso, ele volta para o céu e agora o seu ministério, né, terminou nisso, né, na sua coroação. Jesus agora está no céu, sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E agora Deus ele é criador de toda, ele é governador, sustentador
de todas as coisas. Jesus é o Senhor de tudo, é o Senhor de todos. Né? Então eu queria convidar você a abrir alguns textos bíblicos, né? Dois aqui, Lucas e Atos, que Lucas, ele vai falar sobre isso em dois lugares, né? Em Lucas, no Evangelho de Lucas e em Atos, né? O próprio Lucas ele vai falar, né, duas coisas sobre a ascensão de Jesus. Eu queria primeiro convidar você a abrir Lucas, capítulo 24. Lucas 24, né, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 50 até o versículo 53. Eu vou dar uns minutinhos aí para você, alguns segundos você possa abrir. Lucas 24, capítulo 50, versículo 50, desculpa, até o versículo 53, que diz assim: Então os levou para Betânia. Né? Jesus aqui levou os discípulos. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então aqui Lucas, né, vai narrar no Evangelho. E agora eu queria que você abrisse em Atos, no capítulo 1, versículos de 9 a 11. Que também foi escrito por Lucas, né? Atos capítulo 1, versículos de 9 até o versículo 11. Diz assim: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Né? Glória a Deus por isso. Então Lucas vai falar em dois momentos aqui, né, sobre a ascensão. Ele vai falar no Evangelho e ele vai falar no livro de Atos. Primeiro ele vai dizer que Jesus simplesmente foi elevado aos céus. E aí ele não vai dizer como, mais ou menos como foi, mas em Atos Lucas já vai dizer como foi. Ele vai dizer que ele foi elevado às nuvens. E ele vai trazer esse detalhe. Irmãos, isso é glorioso. Né? Jesus foi elevado aos céus pelas nuvens, ou seja, ele foi carregado pelas nuvens. Essas nuvens, elas manifestam a glória de Deus, elas manifestam a glória do Deus das Escrituras, do nosso Deus Santo. E aí ele traz outro detalhe também em Atos, né, que dois varões galileus, dois anjos aqui, eles falaram, né, para os discípulos, disseram, quer dizer, dois varões vestidos de branco, né, dois anjos, disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Ou seja, Jesus agora subiu de uma forma gloriosa, né, sendo levado pelas nuvens. E aí esses anjos vão dizer que da mesma forma que ele subiu ao céu, ele vai descer. Ou seja, Jesus, ele voltará. E ele voltará em glória, não mais no estado de humilhação, se encarnando, né, nesse corpo humano, mas ele voltará de forma gloriosa. Né? E nós vamos ver isso em outro estudo, em outra ocasião. O fato, irmãos, é que a ascensão de Jesus, ele tem significados importantíssimos para nós, para a nossa fé. Né? E nós vamos ver aqui, primeiro nós vamos ver aqui a reação dos discípulos. Né? Os discípulos, o texto vai dizer que eles, lá em Lucas principalmente, vai dizer que eles saíram, né, alegres, louvando a Deus. Né? Veja,
Depois que Jesus foi elevado aos céus, eles saíram alegres. E por que isso acontece, né? Por quê? Porque agora, eles, irmãos, agora não tinham mais Jesus com eles ali. Então, por que é que eles estão tão alegres? Quando nós vamos ver lá em João, eu queria que você abrisse, lá em João, no capítulo 16, versículo 16 a 20, nós vamos ver aqui algo interessante. João capítulo 16, versículo 16 a 20. É Jesus aqui conversando, né, com os discípulos. Esse capítulo 16 vai falar da missão do Consolador, né, do Espírito Santo, e aqui vamos ver o que o texto vai dizer. A partir do versículo 16, né, capítulo 16, diz assim, até o versículo 20. Um pouco, e não mais me vereis outra vez, um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser este um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que não chorareis, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá, a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha o que Jesus está falando aqui. Ele está falando para os discípulos, quando Jesus estava falando, ó, eu vou embora. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, eu vou embora. E aí eles começam, peraí, mas ele vai embora e a gente vai ver ele, mas como é que vai ser a situação? E Jesus vai dizer, vocês vão ficar tristes. Né? Certamente os discípulos ficaram, né, com a morte de Cristo, eles ficaram. Eles não queriam que Jesus morresse, eles não queriam ficar longe de Jesus. Mas Jesus vai dizer, ó, vocês vão ficar tristes, né, mas o mundo vai se alegrar. E vocês, a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Irmãos, Jesus, veja, no texto que nós lemos lá em Lucas, nós vimos que eles saíram alegres, né? Depois da ascensão de Jesus, eles saíram alegres para Jerusalém. E agora, antes disso, nós vamos ver aqui em João, esse relato de João é anterior ao que aconteceu com a ascensão de Jesus, e eles ficaram tristes, quando ficaram sabendo que Jesus agora iria retornar para o Pai. Irmãos, veja, os discípulos ainda eles não entendiam o significado da ascensão. Qual o significado, qual a importância de Jesus retornar para o céu? Eles não entendiam, por isso que inicialmente eles ficaram tristes, né? E aí Jesus vai dizer, e aí depois eles vão ficar alegres, por isso Jesus, ó, a tristeza de vocês vai se transformar em alegria, ou seja, quando vocês entenderem o significado de eu voltar para o Pai, vocês não vão ficar tristes, vocês vão se alegrar, né? E aconteceu literalmente isso, porque eles ficaram tristes quando Jesus morreu, depois eles se alegraram quando Jesus ressuscitou e se alegraram quando Jesus foi assunto aos céus. E aí nós vamos ver aqui a importância, né, disso. Nós vamos ver a importância disso. A primeira, irmãos, a primeira é que a ascensão de Jesus restaurou a glória de Jesus. Né? A ascensão dele restaurou a sua glória. E aí eu queria convidar você mais uma vez a abrir o texto bíblico, João 17, versículos de 1 a 5. João 17, de 1 a 5.
que vai dizer assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Veja aqui a oração que nós chamamos de a oração sacerdotal de Jesus. Jesus orando, ele vai dizer: ó, Senhor, eu estou glorificando o Senhor. Olha, Pai, ele orando aqui a Deus Pai, eu estou glorificando o Senhor com a minha obra aqui, com tudo que eu estou fazendo aqui, né? E aí ele pede: ó, restaura a minha glória, a glória que eu tinha antes de vir, né, para a terra. Ou seja, agora Jesus restaurou a sua glória, a glória que ele tinha antes de se encarnar, né? Que nós vimos, como Paulo vai dizer que Jesus abriu mão da sua glória, enfim, quando ele se encarnou. E aí agora ele vai ter a sua glória restaurada. Então essa foi a primeira importância da ascensão de Jesus, né? Jesus voltou agora a ter aquela glória que ele tinha antes de vir até essa terra. Então veja, por isso que a ascensão foi algo glorioso, e Lucas vai narrar isso lá em Atos, né? Quando ele vai, quando os dois varões vestidos de branco dizem, né, que da mesma forma que ele subiu ao céu, ele vai descer, ou seja, de forma gloriosa. É por isso, irmãos, que os discípulos, eles voltaram alegres. Eles entenderam, ó, Jesus sendo assunto aos céus, ele vai ter a glória que ele tinha antes. Ele já era glorioso, mas aquela glória que ele tinha antes do Pai. E aí é importante também, porque nós vamos entender o sacerdócio de Cristo, né? Aquilo que Hebreus vai falar, Jesus, o mestre, né? Os discípulos entenderam isso, ele agora voltará a ter aquela glória, ou seja, ele vai voltar, ele vai ter poder, ele vai continuar a tendo poder sobre a nossa vida, agora assentado lá à direita de Deus Pai. Então essa foi a primeira, né, a primeira importância. A segunda é que na ascensão de Jesus, ele subiu para a sua coroação, né? Jesus agora ia ter, né, a sua glória restaurada, e ele subiu ao céu para ser coroado, né, novamente. Essa é a ideia que Spru vai trazer no seu livro. E aí ele vai dizer algo interessante: o cordeiro que foi sacrificado se tornou o leão de Judá, que agora reina sobre a terra. Irmãos, aquele cordeiro, aquele Jesus que foi morto, né, que foi humilhado, cuspido, ele agora é assunto ao céu, e agora ele vai ser coroado de glória novamente, né? Agora ele não é mais aquele cordeiro que está indo lá para o matador, agora ele é, como isso vai trazer a ideia, ele agora é o leão de Judá, aquele homem poderoso que está à direita do Pai, governando com todo poder e glória. E hoje, irmãos, a igreja atual, ela falha em compreender a grandeza disso. O reino de Deus, irmãos, ele não é no futuro, um dia quando nós morrermos, ressuscitarmos, né, que Jesus voltar e aí ele vai governar. Não, ele já está governando. Jesus não governa, não vai governar a nossa vida somente quando nós morrermos, quando ele voltar. Não, ele já governa a nossa vida. Ele já está entronizado, ele agora está sentado à direita de Deus, governando a nossa vida. Eu falei isso na pregação do domingo. Ele agora governa a nossa vida, ele governa o mundo.
esse coronavírus que está acontecendo aí, Deus está governando. Jesus está governando isso. E aí nós devemos entender. Jesus, ele, na sua ascensão, ele foi coroado, ele voltou, agora ele está sentado à direita de Deus. E aí tem a terceira importância, né, da ascensão, que é que agora ele estabeleceu o palco para o Pentecostes, né? Spru vai trazer essa ideia, né? Com a ascensão de Jesus agora tudo está armado, né? Tudo está preparado para o Pentecostes, para a descida do Espírito Santo, que aconteceu justamente porque Jesus ele foi assunto aos céus. E aí eu queria que a gente abrir aqui rapidinho. Na verdade não precisa nem se abrir, é um versículo só. João capítulo 14, versículo 16, que vai falar isso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Ou seja, eu vou pedir ao Pai para enviar outro Consolador. Jesus é o nosso Consolador, e agora ele está falando de outro Consolador que vai ser enviado. E aí, a palavra no grego, né, de Consolador também pode ser traduzida por conselheiro, e a palavra no grego é Paráclitos. É Paráclito. E nas traduções antigas, né, naquelas Bíblias antigas, lá naquele tempo, essa palavra conselheiro, consolador, também geralmente era traduzida lá nas traduções antigas como confortador. Aquele que traz conforto. E aí, Spru vai trazer uma ideia que ele vai dizer assim, precisamos entender que a palavra confortador, na maneira como era utilizada naquela linguagem antiga, queria dizer com força. Então, confortador queria dizer com força. E aí ele vai dizer, não era tanto o consolo que estava em questão no ministério do Espírito, e sim poder e força. E veja, a ideia que ele vai trazer aqui, Spru, que ele vai dizer, a ideia de Espírito Santo, de Consolador, não é a ideia de vir para consolar, mas a ideia é poder e força. Ele vem nos encorajar, ele vem nos confortar, mas ele vem também nos dar poder e força para enfrentar as dificuldades. E aí, outra tradução também que você pode usar para essa palavra, Paráclitos, o Consolador, é aquele chamado em par. E aí ele vai trazer a ideia que no mundo antigo, Paráclitos também era o advogado, tinha o significado daquele homem, os advogados eram chamados de Paráclito. E aí, se você estava enfrentando alguma situação, né, a quem você recorria? Ao advogado. Então, o advogado você recorria para resolver a sua questão. Então, veja o significado, né, de Consolador, do Espírito Santo. Ele vem para nos dar poder, força, nos consolar, nos confortar. Ele vem também para ser o nosso ajudador. Veja a importância disso. Tudo isso porque Jesus foi assunto ao céu. E aí nós vamos ver por que Jesus vai ter que enviar um Consolador. Né? Veja que o próprio Jesus falou que os seus discípulos enfrentariam problemas. Ele vai dizer lá em João 16:2, ele vai dizer assim: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Ou seja, vocês vão sofrer, os crentes vão sofrer, e nós já passamos por isso. Nem tanto, né? Porque quem sofre muito mais do que nós são os irmãos da igreja perseguida. Eles sofrem muito. E aí, é por isso que eles têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem consola eles. Por que é que os irmãos
da igreja perseguida, eles sofrem, mas eles não querem sair do seu país. Por exemplo, na China está acontecendo isso. Agora, as igrejas sendo fechadas, e eu ouvi recentemente um pastor de uma igreja, e ele falando assim, que nunca viu na história da China um avivamento, como está acontecendo agora. A perseguição está aumentando, mas o evangelho lá está, a pregação do evangelho, a expansão do evangelho está aumentando. Então veja o que Deus faz. E tudo isso é o Espírito Santo que encoraja esses homens a enfrentar, a pregar o evangelho mesmo que tenha que sofrer. É o Espírito Santo que faz isso. E aí Lucas 24, versículo 49 diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ele está falando aqui, né, do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Jesus, ele fala para os discípulos, ele dá essa recomendação, ó, esperem aí, esperem. Né, porque você perceba, Pedro, ele negou Jesus. Pedro negou Jesus, mas após o Pentecostes, Pedro já era um homem diferente. Nós vimos isso. Porque agora ele tem o Espírito Santo. Ele tinha aquele que dava poder e força para ele enfrentar, para ele ser aquele cristão que ele era. E aí, irmãos, a última pergunta que os discípulos fizeram a Jesus antes da sua ascensão foi: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. E essa é uma das razões importantíssimas, talvez uma das mais importantes da ascensão de Cristo. É que a ascensão de Jesus fez com que a descida do Espírito Santo acontecesse, aquele momento lá no Pentecostes. E hoje nós temos o Espírito Santo. É Ele quem fortalece a igreja, é Ele quem fortalece a nossa fé, é Ele quem fortalece a nossa vida, o Espírito Santo. Por isso que nós, quando estamos desanimados, nós oramos e somos fortalecidos pelo Senhor através do Espírito. E aí, irmãos, testemunhar Cristo em um mundo corrupto requer força, requer coragem. Não imagine você falar de Cristo para os corruptos, aquelas pessoas que só se importam consigo mesmas. Nós temos que ter coragem para isso. E é o Espírito Santo que nos dá essa coragem. O João Calvino disse que a tarefa mais importante da igreja é ser testemunha visível do reino invisível. E para isso precisamos do Espírito Santo. Irmãos, é por causa do Espírito Santo que nós testemunhamos. É por causa do Espírito Santo que nós não estamos desesperados por causa do coronavírus. Porque o Espírito Santo habita em nós, é Ele que nos encoraja, que nos dá força para enfrentar tudo isso. E aí agora nós vamos ver, né, a quarta, né, e última importância da ascensão de Jesus, que é a ascensão trouxe, né, com a ascensão, né, se inaugurou o ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote. Jesus agora é nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus, o autor vai escrever assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não foi feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Jesus cumpriu o que tinha que cumprir. Ele foi o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote.
Lá em João 17, versículos de 6 a 11, diz assim: Eu revelei em teu nome aquele que o mundo me deste. Deixa eu ler em outra versão aqui, melhor. João 17, 6 a 11, diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que eles têm dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, tem uma doutrina reformada chamada perseverança dos santos. Né? E essa doutrina não quer dizer que santos, né, somos nós, a palavra nos chama de santos, e separa daqueles que são eleitos, filhos de Deus são chamados de santos. E isso não quer dizer que nós, eu, Rangel, você que está me assistindo, você cristão, que você persevera para fazer a vontade de Deus, não é isso. Mas é porque Cristo persevera em nós. Veja a oração sacerdotal. É o próprio Deus, através de Cristo, que persevera em nós, irmãos. Nós não estamos aí nesse mundo pecaminoso, nós não estamos longe de Deus. Não é porque nós estamos perseverando por isso, mas é porque o Senhor está perseverando em nós. Se dependesse de mim, eu estava longe de Deus, eu estava fazendo as vontades, as minhas próprias vontades, a vontade da carne. Mas é porque Cristo, Ele persevera em nós, Ele é o nosso sumo sacerdote que se identifica conosco, com as nossas fraquezas. Hoje Jesus, Ele está no céu intercedendo por mim, por você. Nós que realmente pertencemos a Ele, nós temos Ele como nosso sacerdote. E aí, irmãos, Ele ora por nós. E Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Nós devemos nos alegrar por isso. Nos alegrar porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. O nosso Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nos alegrar porque Ele nos deu, por causa da sua ascensão, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Por causa dele, nós somos aceitos por Deus. Por causa dele, nós perseveramos para fazer a vontade dele. Né? Ele que faz isso por nós. Irmãos, essa é a importância da ascensão de Jesus. Tipo, Jesus ser assunto aos céus. Ele agora governa o mundo. Ele agora governa a nossa vida. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele nos deu o Consolador. Nós agora enfrentamos o pecado com força, poder, por causa dele. Então essa é a ascensão, é o significado da ascensão de Jesus. Veja a importância, é por isso que os discípulos, depois que eles entenderam a importância da ascensão, de Jesus ter que voltar aos céus, após Jesus ser assunto aos céus, eles saíram alegres. Eles saíram regozijando, cheios de alegria, certamente glorificando o nome de Deus, cantando louvores ao Senhor, porque eles entenderam a importância disso, irmãos. Nós precisamos também glorificar, louvar o Senhor diariamente pela obra de Cristo, por aquilo que Cristo fez por nós, e não somente a sua morte e ressurreição, que é o que mais nós falamos, mas a sua ascensão, porque Jesus, ele governa o mundo, ele governa todas as coisas. E nós devemos nos alegrar nisso e glorificar o nome do Senhor por isso. Esse é o estudo dessa noite, irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça você entender o significado disso, entender o significado da ascensão de Jesus, da obra
de Jesus, e a partir desse entendimento, você tem uma vida que glorifique o nome do Senhor. Que você ame a cada dia mais o Senhor da sua vida. Deus abençoe, irmãos. Deus ajude você não somente a entender a importância da sua obra, mas também fazer a vontade dele diariamente. Deus abençoe. Eu queria terminar orando, né, fazendo oração pela nossa vida, né, e também de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor fez tudo por nós. Agradecemos, Pai, porque nós não merecemos nada disso. Mas o Senhor morreu, ressuscitou e o Senhor foi assunto aos céus. Deus, nós temos hoje força, poder, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor perseverando por nós e nós agradecemos, Pai. Agradecemos porque nós não estamos longe do Senhor. Agradecemos porque nós não estamos desesperados em meio a tanto caos que o mundo vive, porque nós cremos no Senhor e o Senhor faz com que o nosso espírito ele tenha alegria, com que a nossa alma tenha alegria, tenha conforto, tenha consolo no Senhor. Nós agradecemos, Pai. Muito obrigado. Abençoa a tua igreja, abençoa esses irmãos que estão ouvindo esse estudo, ó Deus. Abençoa-os, Pai. Faz com que eles entendam a grandeza da tua obra e vivam para a tua glória. Ó Deus, assim como os discípulos, eles saíram alegres. E depois da descida do Espírito Santo, eles saíram pregando, falando do Senhor por todos os lugares. Que assim seja a nossa vida. Que nós possamos falar desse Deus, desse Senhor que mudou a nossa vida, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, a todos que fazem parte, que estão perto de nós e também aqueles que estão longe de nós. Que possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, domingo nós tivemos o nosso culto, ainda pouca gente. Eu desafio você que não pôde participar e que não está aí em grupo de risco, não está entre o grupo da questão da idade. Eu desafio você também a participar e cultuar o Senhor presencialmente. Eu sei que alguns ainda têm medo e nós não devemos ser negligentes e irresponsáveis, né? Mas peça ao Senhor que lhe dê força, lhe dê coragem. Se você não tiver indo porque está com medo, peça ao Senhor que lhe dê coragem. Porque a gente tem coragem para fazer tantas coisas e às vezes nós não temos coragem, né, para enfrentar esse vírus na igreja, indo para a igreja, né? Então que o Senhor continue abençoando, né? Domingo teremos novamente nosso culto, né? 9 da manhã, aqui em Jequiezinho, às 5:30 da tarde em Joaquim Romão, e você está convidado a participar. E você que não pôde nos assistir, não puder nos assistir ou participar, nós também temos a nossa live às 19 horas, né, todos os domingos. Domingo aconteceu um problema com a internet e aí nós só podemos colocar o vídeo para começar às 7:30, né, mas às 7:30 da noite, mas o normal vai ser 7 horas. Por quê? Porque como a gente agora está transmitindo todo o culto, com liturgia, louvor e tudo, então é um pouco mais demorado, então as lives não vão ser mais 7:30, mais 7 horas. Só domingo, por conta de um problema que, se Deus permitir, no próximo domingo não vai acontecer novamente. Então Deus abençoe você. Qualquer coisa, estou à disposição dos irmãos, manda mensagem, liga, se a gente puder fazer uma visita, a gente vai. Se a gente puder orar por telefone, a gente vai orar, né? Continue orando pelos planos da igreja. Você que tem alguma ideia também, alguma sugestão dos nossos trabalhos, entre em contato comigo, com o conselho. A gente está à disposição. Nós queremos o bem da igreja, queremos que todos sejam edificados e abençoados nesse momento, né, difícil. O último decreto que saiu permanece o mesmo. Só no domingo nós podemos participar do culto e na semana ainda não. Deus abençoe.
Né? Mais novidades a gente vai postar no grupo da igreja e nos grupos da WhatsApp. Boa noite.